Oi gente, eu sou a Dani do Cupcakes Gourmet, bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a Ladybug do Miraculous. E antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever e apertar o sininho para receber notificações de vídeos novos. E hoje o vídeo é dedicado a Vanessa, que me deixou um recadinho. Se você quiser um vídeo dedicado a você, me deixa um recadinho também. E a gente vai começar hoje fazendo pela cabeça. A cabeça vai definir, na verdade, o tamanho da minha peça, porque eu tô usando massa de EVA, então ela é um pouco mais leve, não dá pra medir. Eu vou marcar o meio da bola e eu vou marcar um pouco pra baixo do meio da bola, porque a parte da testa dela tem que ser maior do que a parte de baixo da bochecha e da boca. Então, você vai marcar no meio, mas um pouco pra baixo do meio. Vou puxar o excesso da massa pra começar a fazer o narizinho. Esse estilo chibi de desenho animado, ele tem um narizinho bem pequenininho, o olho bem grandão. Então, a gente vai fazer realmente o olho ficar bem maior do que o normalmente seria, né? A gente marca o nariz e a boquinha também é super fácil, porque não tem lábio, não tem muito detalhe. Então, é um jeito bem legal de você fazer um personagem, você ter um pouco de medo de fazer marcação de olho, de lábio, nariz e lugar assim. Então, esse é um jeito bem legal e super bonitinho de fazer, para fazer topinho de bolo, fazer decoração de festa, fazer o que você precisar. Então, eu marquei a boquinha, vou puxar ela um pouco para baixo para fazer uma aberturinha que depois a gente vai colocar uma corzinha dentro. E vou puxar meu nariz para cima para ter certeza que eu tô deixando separação entre o nariz e a boca. Vou marcar com o meu dedão o olho e vou realmente marcar bem maior, porque ela tá com aquela máscara. Então, a gente quer fazer uma parte ali bem maior, já que o olhinho dela também já é maior pelo estilo que a gente tá fazendo. Vou fazer um rolinho largo o suficiente para cobrir todo o rostinho. No meio dele, a gente vai... tem certeza que tá do tamanho, tá vendo que vai de um lado pro outro, que vai ser a máscara. E você faz com uma ferramenta ou com o dedo, a gente vai fazer uma marcação ali no meio para começar a separar elas. Cuidado com a sua massa, tá vendo? Tem um pouquinho de branco na minha mesa. Cuidado com massa, com excesso de massa, principalmente se você estiver trabalhando com massa de EVA, porque uma vez que grudou, você não vai conseguir separar. Vou achatar ele com o vidrinho de acrílico, mas eu recebi uma pergunta perguntando se massa de EVA só funciona com esse vidrinho de acrílico. Não, você pode usar a mão ou qualquer outro jeito que você faz biscuit do mesmo jeito, tá? Achatei, a gente vai fazer tipo um 8 para começar a modelar essa máscara dela. Então, eu vou tentar fazer os dois lados ficarem o mais iguais possíveis, vou apertar no meinho e já meio que apertar do ladinho pra fora, como se quando você amarra alguma coisa no seu rosto, ela ia afinar de ladinho, né? Então, é isso que eu tô afinando um pouquinho de um lado e do outro. Não se esquecem, gente, de deixar um comentário nesse vídeo, dar um joinha em todos os vídeos e deixar comentário de fevereiro para você participar do sorteio que a gente tá fazendo aqui no canal. Com o meu boleador eu vou marcar aonde eu vou colocar o olho e para mim também já dá essa separação onde vai o olho e a máscara, né? E vou deixar ali de ladinho pra gente começar a fazer o olhinho dela e vou só conferir se tudo continua no lugar agora que eu não vou mais mexer ali para colocar a máscara. Marca a boca, marca os ladinhos do rosto e o nariz se você precisar. Eu vou deixar sempre ela secar meio de ladinho enquanto eu estiver fazendo. Se você estiver começando agora e estiver meio preocupado em começar em estragar, em fazer rostinho, deixa o rosto secar e depois você põe a máscara, deixa, sabe, em camadas, assim você não estraga o trabalho que você fez. Tô fazendo com esse negócio de boleiro mesmo, essa pontinha de boleiro, o redondinho, que foi a coisa mais fácil que eu achei aqui, redondinha, e que eu achei que vocês pudessem ter aí, ou fosse fácil de achar. É só um marcador redondinho, você pode usar cortador ou qualquer coisa que você tiver para fazer esse círculozinho e já marcar o tamanho que a gente quer o olhinho. Eu vou abrir essa massa branca o mais fininho que possível, mas sem ela ficar transparente ou quebrar. E também vou cortar o mesmo tamanho daquele círculo que eu fiz no rostinho pra gente começar a fazer o olho dela, né?
Vou marcar um pouquinho um dos lados um pouco mais achatadinho para ser um olhinho de gato. Mas eu vi vários desenhos na internet que o olhinho era assim ou o olhinho era redondo. Então vai de gosto mesmo qual você quer fazer. Mais redondinho ou um pouquinho de gatinho. Mas os dois vão ficar muito bonitinho. Coloca em cima. E cuidado se você estiver usando a massa de EVA para ter do tamanho certinho que você quiser, que se você colocar esse branco aqui e não tiver do tamanho que você quiser, ele não vai soltar. E aí você vai ter que fazer tudo de novo ou pôr outro vermelho de máscara em cima, né? Então deixa bem certinho. O biscuit você ainda consegue descolar, mas são os mesmos passos para uma massa ou para outra. Tem gente que gosta de usar bolinha de isopor, tem gente que nem para biscuit usa, então tanto faz. Você só adapta com a massa que você estiver usando. Vou fazer 2 bolinhas azuis e vou achatar para fazer o olho. Eu geralmente não tem assim um truque para mim, pelo menos. Se eu faço o olho de canetinha, o olho de lápis, o olho com pincel, ou de tinta, o olho de massa. Geralmente é que nem esses olhos de desenho animado, é mais fácil de fazer de massinha. E também você não precisa esperar secar a sua peça. Se você for pintar, é melhor esperar secar. Então é assim que meio que eu decido o que eu vou fazer. E agora eu vou fazer 2 bolinhas bolinhas e vou achatar para fazer a parte preta do olho. Coloca bem no centrinho e sempre olha a foto da personagem que você tá fazendo. E a foto vai te ajudar bastante para saber onde vai o azul do olho, para que lado que tem que estar e tudo mais. E agora eu vou colocar o outro lado do pretinho. A gente vai fazer 2 bolinhas em branco para fazer a iluminação do olho. Achata e a gente vai colocar entre o azul e o preto do olho. Essa Ladybug, né, essa Joaninha, também tem o gato, que é o menino do desenho animado. Se vocês quiserem ver o vídeo dele também, do Cat Noir, vocês me falam que eu vou fazer para os meus trigêmeos que estão fazendo aniversário agora no começo de março. É por isso que eu fiz essa Ladybug, que um deles queria pro bolinho, e eu faço os bolos separados para eles. E aí, se vocês quiserem ver o Cat Noir também, vocês me avisam que eu já faço. Quando eu fizer, eu já faço o vídeo para vocês. A gente vai fazer milhões de bolinhas pretas para fazer essas polka-dots dela aí da máscara, que ela é toda cheia de pintinha, né? Então, se prepara pra fazer bolinha até não queira mais nesse vídeo inteiro aqui, porque ela tem bolinha pra todo lado. Eu vou achatar e alguma das bolinhas eu vou cortar no meio, porque eu acho que fica bem bonitinho se você cortar lá no meio e pôr assim, na quina da máscara, sabe? Parece que o pano foi pra dentro. É um jeitinho bem fácil de dar um detalhe e dar uma diferença e que não vai te fazer trabalhar mais tempo ou nada. Porque se você estiver fazendo para vender, você tem que pensar nisso também, né? O quanto você vai demorar para fazer, o quanto você tá gastando em massa, em coisas assim. Mas todos esses detalhezinhos que não vão te demorar tanto para fazer, mas que no final da peça ficam mais bonitinhos, vale a pena fazer. Cortei na metade, eu vou colocar ele bonitinho em todos os lados. E ela vai ter essas bolinhas, essas marquinhas em toda a parte. Então, a gente vai fazer bolinha nesse vídeo aqui o dia inteiro. Marquei bonitinho. A gente vai fazer bastante bolinha. Quantas bolinhas vocês quiserem colocar. Vocês podem fazer um pouco maior ou menor, tanto faz. Só para preencher ela inteira de bolinha preta. Pronto, ela já tá certinha, eu confere se tá tudo no lugarzinho, coloca ela em todos os lugares, né, pra saber que já tá bem preenchidinha. Não põe as bolinhas muito marcadinhas pra não ficar muito certinha. Fiz uma bolinha, cortei a parte de cima e vou marcar o centro pra fazer o dentro da boca. Coloca no lugar e já aperta no centrinho que já parece uma linguinha. Aperto bem, coloco no lugar para grudar. E agora a gente vai fazer uma bolinha e um rolinho bem pequenininho, bem fininho para os dentes. Coloco no lugar. Marco e deixo bem retinho na frente.
Agora a gente vai fazer o cabelo. Eu misturei azul com um pouco de preto pra fazer o cabelo. Ó, tem aquele cabelo bem preto ou azulado, né? Fiz um círculo e vou começar por trás. A minha dica pra vocês que estão começando é deixar a cabeça secar antes de querer pôr o cabelo. Porque, querendo ou não, você vai perder o formato da cabeça um pouquinho, né? Mas se você quiser fazer, é só apertar de novo e fazer essa marcação pra ela não perder. Mas se você estiver começando, deixa secar e depois começa a fazer o cabelinho pra não ter problema de perder tudo que você fez pra fazer a cabecinha ficar bonitinha. Coloquei a parte de trás e agora a gente vai fazer uma coxinha bem gorduchinha pra fazer a parte da franja dela. Faz a coxinha, achata um pouquinho, dobra, ela vai ficar, sabe, meio onduladinha, marca pra dar mais detalhe. Eu sempre marco antes e depois que eu coloco no lugar eu vejo se eu preciso mais marcação. E aí coloca na cabeça. Sempre olhando na foto pra ajudar. Faz a marcação se você achar que precisa mais. Bem bonitinho. E a gente vai fazer outra coxinha um pouco menor pro outro lado da franjinha dela. Marca certinho, faz a coxinha, achata. E coloca no lugar. Faz a marcação. E a gente vai fazer uma menorzinha ainda pro outro lado. E coloca no lugar. Sempre olha na peça se precisa ser um pouco menor ou um pouco maior, que é o jeito mais fácil de saber. E faz a marcação. Prontinho. Agora a gente vai fazer duas coxinhas bem gorduchinhas. Pra fazer aquele rabo de cavalo que ela tem. Então, ela vai ser bem gorduchinha. Se você estiver fazendo de biscuit, é melhor colocar o palitinho de dente pra segurar, porque ele vai ficar pesado. Mas como a massa de EVA não fica pesada, não tem problema. Eu vou fazer as coxinhas, deixar de lado, deixá-las bem, o mais parecido possível de tamanho. E aí, agora a gente vai fazer duas bolinhas em vermelho pra fazer a parte do elástico desse rabinho de cavalo. Sempre trabalha bem a massa, pra não ter problema dela não tá maleável ou ficar marcada. Faz duas bolinhas. E a gente vai marcar atrás também do cabelo. Pra fazer a parte de trás que a gente colocar, meio que misturar com essas partes separadas que a gente colocou, né? A gente vai achatar as bolinhas vermelhas, não muito, mas um pouquinho. Coloca no lugar onde vai o rabinho de cavalo. Não, o rabinho de cavalo não, né? A marechiquinha, né? Coloca de um lado e do outro. E é aqui que eu falei que se você estiver fazendo biscuit, é melhor pôr um palitinho de dente pra segurar essa parte do cabelo. Mas a massa de EVA tem essa qualidade que é bem levinha, então a gente não precisa se preocupar, né? Coloca de um lado e do outro. Faz marcação. E ela tá prontinha. Faz marcação na parte de trás. Bem bonitinho.
e ela tá prontinha. Você pode pôr ela em cima de uma espuma para secar. Geralmente eu deixo ela na espuma para acabar de fazer o resto, porque a gente tem que fazer o corpo, tem que ver se tá combinando, se tá do mesmo tamanho. Então eu pego uma espuma bem fofinha, coloco ela em cima. Mas se eu for deixar ela secar de um dia pro outro, quando ela estiver bem prontinha e eu não precisar mais mexer, eu coloco o palito de dente e deixo ela secar de pé. Porque se você deixar ela secar na mesa, secar num lugar reto, ela vai ficar reta também. Independente de que massa for. Então é sempre bom deixar ela secar numa parte que não é dura ou no palito de dente, no palito, né, penduradinha, que eu acho que é o melhor jeito de deixar secar para não ficar marcado. A gente vai abrir uma cobrinha bem fininha para fazer a parte dos cílios. O mais fininho que você puder, e a gente vai colocar ali em cima entre o branco e o vermelho. Coloca, mas não aperta, coloca bem delicadinho. É a mesma coisa do outro lado. Coloca bem no lugar. E ela tá com o rostinho bem prontinho. Eu vou colocar o palito de dente. Como eu falei que eu sempre, se eu for deixar secar, eu coloco o palito de dente. E a gente deixa secar ela desse jeito. A gente vai começar a fazer o corpo dela. Fazer um rolinho. Com os 2 dedos você vai marcar pra frente e pra trás, pra marcar o busto. A parte de baixo você já vai puxar pra fazer a barriga até a cintura. E a parte de cima pra fazer o ombro e o pescoço. A gente vai marcar, tirar o excesso. Corta o excesso fora. Já marca o ombro. Marca o centro. Essa marcação precisa estar aí, mas não precisa estar, assim, um risco, tá? Então, quando você marcar, já usa o dedo para deixar ela bem suave. Marca embaixo também, para separar o busto do corpo. E aí, já coloca da posição que você quer. Como eu quero que ela sente, eu vou entortá-la um pouco para trás, eu quero que seque já no lugar certo. Se vocês quiserem fazer ela de pé, vocês não precisam entortar. Então, vai depender de como você quer que ela fique na posição final. Agora, a gente vai começar a fazer um rolinho comprido e bem, assim, de fininho para maior, para começar a fazer o pezinho. O pezinho, esse pezinho bem simples para ela, porque ela tá com esse macacão vermelho, faz como se fosse uma concha, tá vendo? Uma colherzinha e depois põe os dedinhos pra cima. É um jeito bem facinho de fazer marcação de pé, que não precisa muito detalhe, não precisa muito trabalho, mas como ela tá de macacão, você não vai ver e fica um jeitinho bem bonitinho. Só pôr os dedinhos pra cima que já faz uma bem diferença. Marca embaixo e põe o dedinho pra cima. E já deixa ela secar do jeito que você quiser. Se você quiser ela pra cima, você vai precisar pôr alguma coisa pra segurar, ou como eu tô fazendo ela ficar com a perna dobrada, eu já vou dobrar no joelhinho pra deixar ela bem marcada. E pra ela secar do jeitinho que eu quero. A gente vai precisar 2 desse e agora a gente vai fazer um rolinho com um pouco de mais massa do que você precisa do braço, que é sempre bom começar com mais do que faltar ou ficar muito fino, para fazer o braço. Já marca o pulso, achata para começar a fazer a mão, marca o pulso bem redondinho. Marca para trás. Corta um Vzinho para separar o dedão. Já separa, tira o excesso e já arredonda o dedão para não ficar com nenhuma marcação de corte, para ficar redondinho. E já ajeita o resto da massa para fazer os outros dedos. Eu geralmente corto o dedinho e faço a marcação só, em vez de cortar os outros dedos.
porque eu acho que dá um pouquinho mais de movimento à peça. Então, corto o dedinho, já deixo ele um pouco menor. E aí, eu marco os outros 3. Ou você pode cortar os outros 3 também, mas geralmente, como eu deixo os outros 3 juntos, eu só faço a marcação mesmo. Marca ele. Ver se tá tudo certinho do tamanho que tem que ser. Lembra que o dedo do meio é mais comprido que o resto, então eu já corto no meio arredondado ali para deixar o tamanho dele certinho. E o dedinho também, se você precisar, para fazer ele ficar menor do que os outros dedos, é só cortar um pedacinho. Eu deixo os 3 dedos juntos, já dou uma dobradinha neles. E já ajeito o dedinho para ficar separado e ficar um pouquinho menor do que os outros dedos. Arredonda, afina o braço para ficar com o mesmo conformidade com o começo do pulso e já corta do tamanho que você precisar. Se você tiver na dúvida de quanto longo precisar o seu braço, ele tem que ser mais longo que o corpo, então é só medir. E agora a gente vai fazer 500 milhões de bolinhas para fazer essas marquinhas no corpo dela, no pé, no braço, em todo lugar. Então, a gente vai fazer bolinha até não aguentar mais. E eu fiz um monte de bolinha, achatei e fui colocando no lugar. Eu até fazendo o vídeo ficar um pouco mais rápido aqui, senão a gente vai ficar aqui fazendo bolinha até amanhã. Coloca, tenta fazer elas ficarem do mesmo tamanho, só pra ter certeza que elas vão ficar iguais. Mas não precisa medir ou pesar, nada disso, gente. Faz bolinha e já vai colocando em todo lugar. Não se esqueça de deixar um recadinho pra mim aqui nesse vídeo, se vocês quiserem aprender o gatinho também. E também se vocês tiverem alguma personagem que vocês estiverem gostando. E se vocês gostam de ver esses vídeos mais longos, que esse aqui é um tutorial mais completo, né? Um passo a passo mais completo, mais demorado. É um vídeo de quase 30 e poucos minutos, mas eu tô mostrando tudinho. Eu vou mostrar cobrir a base, acabar a base e tudo mais. Agora, eu não sei se vocês gostam mais de fazer um vídeo mais básico, mais de iniciante, ou se esses vídeos mais compridos, assim, mais cheios de informação, vocês gostam também. Me avisam o que vocês preferem, ou se vocês gostam dos dois e quer um pouco de cada um também, só pra eu ter uma ideia do que vocês gostam mais. Agora já tô com tudo marcadinho, vou marcar a base. Não pus muita massa na base, você tá vendo que eu tô vendo meu isopor, mas como eu tô fazendo essa textura em cima, não vou me preocupar. E eu vou fazer acabamento pra todo lado, então eu não vou me preocupar se ela tá retinha ou não. Se você precisar fazer ela ficar bem retinha, você precisa usar mais massa. Não pode racionar na massa para deixar tudo certinho quando você estiver cobrindo isopor. Eu vou marcar essa texturinha aqui, é texturinha de bolo. Acho que de biscoito vocês devem ter aí também. Eu só vou marcar assim por cima, só para dar um detalhezinho na base, mas ela vai estar toda quase marcada e com ela por cima, então não tem problema. Mas eu quis mostrar essa parte pra vocês também. Agora eu coloquei ela no lugar, eu só colei as coisas, as partes, os 2 braços e as 2 pernas e coloquei massinha na emenda e alisei. Eu não sei onde tá meu vídeo, gente, mas foi a única coisa que eu fiz. Eu coloquei os braços no lugar, colei e coloquei uma massinha na emenda e alisei bem com água pra ficar certinho. Eu não sei o que aconteceu com o meu vídeo que sumiu, mas foi só isso, não tem nenhum segredo. Agora eu vou colocar ela na base e vou colocar massinha de cor de pele no pescoço, sempre a mais do que eu preciso, que é mais fácil tirar a massa do que colocar quando você estiver modelando o pescocinho. Pelo menos pra mim. Eu coloco um pouco mais, que assim eu posso apertar e afinar se eu precisar, mas não preciso acrescentar massa. E aí eu corto o excesso. Corta bonitinho, puxa pra cima e já modela seu pescocinho ali na base mesmo. Agora eu vou fazer uma cobrinha bem fininha pra fazer o finalzinho do macacão dela, entre onde vai o pescoço e o macacão vermelho. Coloca a emenda pra trás, sempre que você puder, ou emenda por baixo de alguma coisa pra gente não ver. Quanto menos emenda a gente vê, mais bonitinho vai ficar o trabalho. E já põe pra dentro ali e já gruda se precisar. Agora eu vou medir só pra ver se a cabeça tá no lugar e o pescoço tá o comprido o suficiente, mas não deixa secar
Não põe a cabeça pra secar, deixa só a peça secar antes de colocar a cabeça, mas mede pra ver se tá tudo certo. Mesmo sendo a massa de EVA, que é levinha, eu não deixo a cabeça secar no lugar. E agora eu vou mostrar pra vocês a Tiki, aquela joaninha pequenininha, que meus filhos falaram que eu fiz errado, que a joaninha não pode estar com a Ladybug, porque elas são a mesma coisa. Já levei bronca, sabe como é, né, criança? Mas tudo bem, a gente mostra mais um passo a passo extra nesse passo a passo que já tá super comprido. Eu fiz o corpinho, fiz uma bolinha, achatei meio redondo no corpinho e vou fazer um monte de bolinha e coxinha, 3 um pouco maiores e 2 menorzinhas. O corpinho eu fiz assim, um rolinho, marquei no meio e aí a gente vai fazer esses 2 pequenininhos e os 3 maiorzinhos. Os 3 maiorzinhos vão ser o rabinho e os 2 pequenininhos o pé e a mão. Você vai precisar de 4, na verdade, né? Mas do mesmo tamanho. E agora eu vou cortar, vou marcar embaixo e vou cortar para começar a fazer a perninha. Eu só vou puxar ali, é um jeitinho bem fácil de fazer o Pikachu também. Eles são bem parecidos desse jeitinho japonês, né, de fazer. São bem parecidinhos esses bichinhos. Mas você já separa ali a perninha sem precisar colar ou emendar depois. Já puxa o corpinho para fora, já faz a cinturinha e aí já tá prontinho. Essa parte da base do corpo, né? Separa bem, deixa bem lisinho, sem marcação nenhuma. E já põe um palito de dente se você já quiser marcar na base antes de montar. Mas se você quiser fazer separado para velhinha, é só montar separado. Eu pego as minhas 3 coxinhas maiores e já faço um rabinho, que são essas 3 juntinhas. Aperto bem de um lado. Deixo bem separadinho, bem bonitinho. E a gente já vai colocar ali atrás como rabinho. Eu já coloquei o corpinho com palito de dente na minha base, porque ele vai ficar ali. Tá vendo? E agora eu vou colocar 2 rolinhos pra mãozinha e fiz 2 rolinhos pros pezinhos. Sempre me lembro o Pikachu quando eu vejo assim. E agora a gente vai fazer o rostinho. Faz uma bolinha, faz a marcação um pouco pra baixo do meio da bolinha pra fazer as bochechas. Bem facinho de fazer esse rostinho, não tem mistério nenhum. Também, se você não quiser fazer o olhinho de massa, não precisa, é só pintar. A gente vai fazer outra cobrinha bem fininha, o mais fininha que você puder, vermelhinha. A gente vai enrolar assim e deixar secar um pouquinho pra fazer as 2 anteninhas dela. Então, a gente vai precisar 2 dessa. E eu deixei secar uns... Enquanto eu acabei o resto da peça, ela já tava seca o suficiente pra eu colocar na cabeça. Só faz a bolinha, faz uma cobrinha mais fininha que você puder e aí deixa secar um pouquinho antes de colocar para não perder o formato. E já coloca de lado. Vou marcar a boca. Puxa um pouco para baixo. Vou fazer 2 bolinhas brancas e afinar meio tipo olho de gatinho, pra gente começar a fazer o olhinho dela. Põe um lado, põe do outro. E já vou fazer 2 bolinhas no azul. Já achata e põe no lugar. Põe num lado, põe no outro. Eu vou achatar um pouquinho, porque eu não gosto do olho ficar meio esbugalhado, sabe? Esbugalhado é uma palavra? Acho que é, minha mãe sempre usa, deve ser. Só pra não ficar pra fora, sabe? Então, eu achato um pouquinho essa parte azul, ou a parte colorida do olho, pra ela não ficar pra fora. Achato bem e já arrumo o formatinho pra ficar esse olhinho de gatinho certinho. Faz uma bolinha branca, preta e achata pra essa marquinha que ela tem bem no meio dos olhos. Mais uma pintinha. E com o preto a gente vai fazer uma cobrinha bem fininha para os cílios. E já coloca no lugar. Corta o excesso. E coloca do outro lado. Já
já faz a marcação, já cola do outro lado. Se precisar um pouquinho de água para colar, é ótimo, mas geralmente não precisa. Já vou colocar no corpo. Já ponho na posição que eu quero. E já vou deixar secar. Vou fazer uma coxinha. Esse é um jeito bem legal de fazer lacinho, gente. É um jeito bem fácil, bem bonitinho. Fica um lacinho que é um xodó. 2 coxinhas bem grossinhas. E a gente vai marcar para separar, para fazer 2 corações. Esse é quase o laço da mini. Só que o laço da mini não é dividido no meio, né? Ele é dividido, uma parte é maior que a outra. Esse aqui a gente faz 2 corações mesmo. Faz a marcação no meio. Vamos fazer da mesma coisa do outro lado. Faz uma coxinha chata. Faz a marcação no meio. Alisa. Bem lisinho, bem bonitinho. Marca o centro. E agora coloca junto. E a gente vai abrir um pouquinho mais de massa, uma bolinha, um rolinho e achata. Pra colocar bem ali no meio. E a hora que você colocar, você já aperta ele junto pra já marcar ainda mais o seu lacinho. E ele tá pronto. Olha que coisa mais bonitinha, gente. Super fácil de fazer. A gente vai abrir uma cobrinha bem comprida, não muito fina, pra fazer a parte da base. E outra coisa que eu queria saber de vocês, se vocês gostam de ver a finalização da peça, colocando na base, fazer o detalhe da base, vocês gostam só de ver a peça mesmo. Geralmente eu não mostro essa parte, mas todos os meus topinhos de bolo, minhas decorações vão com a base decorada também, que eu acho que é um jeitinho fácil de acabar e um jeitinho de proteger sua peça também. E ela tá prontinha. A única coisa que eu vou fazer, claro, mais bolinha, mais marquinha pra parte da base. Eu achei que a base tava muito branca. Então, eu vou fazer mais bolinha, um pouquinho maior do que eu fiz pro corpo. Vou achatar, tentar achatar elas do mesmo tamanho. O bom desse acrílico é que a gente consegue ver a massa por baixo, né? Então, dá pra saber se você tá abrindo demais ou apertando muito. E aí, a gente vai espalhar essas bolinhas, essas marquinhas na base toda. Se você precisar um pouquinho de água ou se precisar fazer marcação. E aí, eu só deixei secar. E vocês podem ir no meu Instagram pra ver ela já acabada, com luz, com sombra de giz pastel. Que aqui nesse vídeo ainda tava molhada, então eu não fiz ainda. Então no meio do lacinho você deixa um pouquinho mais escuro. Em cima do lacinho você deixa um pouco mais claro. Essas coisas assim pra deixar a peça ainda mais bonitinha. Mas espera a sua peça tá bem sequinha antes de fazer qualquer marcação com giz pastel. A única coisa que tá faltando agora, que eu deixei secar um pouquinho mais, é a anteninha. Quando ela já estiver não perdendo o formato, é só você colocar atrás da cabecinha. E a nossa Ladybug já tá prontinha pra ir pra cima de bolo. É um jeito super legal de vender, que é só colocar em cima do bolo, comprar um bolo branco, colocar em cima, já fica toda delicadinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem ver mais passo a passo comprido, assim, com bastante coisa, é só me deixar um recadinho. Não se esqueça de participar do sorteio e deixar um joinha aqui nesse vídeo pra mim. Um beijo e eu falo com vocês depois. Tchau!